terceiro ano, agora nós vamos revisar o conteúdo de pontuação, de expressividade e de frases, tá bom? Então nós vamos lá para a página 43. Vamos recordar para que serve cada pontuação que tem nas frases. Vamos lá? Página 43 então, tá? Lá na página 43 a gente inicia o conteúdo. Olha só, para que a gente usa as pontuações nas frases, né? Para o quê? Para demonstrar a expressividade da fala, para demonstrar o sentimento da fala, as emoções da fala, certo? Na atividade que a gente fez, tá bem assim, ó. Na questão 4, aí na página 44, tá bem assim, ó. Marque as afirmações que podem explicar o que significa a frase, o que explica o significado da frase, né? Então, marque as afirmações que podem explicar o que significa uma frase. O que é uma frase? A frase pode ser só uma palavra, a frase tem uma intenção, a frase tem sempre uma pontuação na escrita, a frase tem sentido, comunica uma ideia. A frase pode ser um conjunto de palavras organizadas, não é mesmo? Que expressam uma ideia, que expressam um sentido, né? Que tem uma intenção, que tem sempre pontuação. E aí a gente vai ver, então, o significado das pontuações que teve lá nesse texto que a gente leu agora, no texto orquestra. Vocês vão me ajudar. Lá na página 46, a gente completou aquele quadro de sinal de pontuação. A gente viu que esse sinal aqui, ó, é o quê? Uma ponto de interrogação, né? Ponto de interrogação. Para que serve esse sinal aqui, ó? Esse sinal de pontuação. Para que serve terceiro ano? Vocês lembram? Para que serve esse sinal aqui, esse ponto de interrogação? Para indicar uma pergunta, né? Então, para indicar uma pergunta. Vamos pegar, então, um exemplo lá do texto que está perguntando algo? Vamos ver lá. Lembrando que o texto está lá na página 37, né? Aqui, ó. Não vê que estamos em festa? Não vê que estamos em festa? Eu não vou colocar aqui no quadro não, porque o espaço é pequeno. Então, um exemplo aí de para que o sinal de interrogação é usado. Para quando você vai fazer uma pergunta, para quando está perguntando algo que espera uma resposta. Então, a gente tem um exemplo lá no texto orquestra, que está na página 37, ó. Não vê que estamos em festa? Não vê que estamos em festa? Está perguntando para a pessoa, você não vê que a gente está em festa? Então, o sinal de interrogação, ele é usado para perguntar, para questionar, né? Porque espera uma resposta. E o sinal de ponto final, terceiro ano, ó, esse sinalzinho aqui, ó, só uma bolinha, é o ponto final. Ponto final. Quando usamos o ponto final, qual que é o sentido do ponto final em uma frase? Para quê? Para afirmar, né? Para dar uma afirmação, quando a frase está afirmando algo, né? Está tendo uma afirmação. Vamos pegar então uma afirmação lá no texto orquestra? Vamos ver. Aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Já montamos toda a orquestra. Já montamos toda a orquestra. Ou seja, a orquestra está montada. Ele está afirmando. Já montamos toda a orquestra. Ponto final. É uma afirmação, certo, terceiro ano? Vocês estão percebendo que os sinais de pontuação fazem toda a diferença? Faz toda a diferença. Se aqui, ó, já montamos toda a orquestra, fosse um sinal de interrogação, como ficaria? Já montamos toda a orquestra? Já montamos toda a orquestra? Né? Ficaria como uma pergunta. Mas como é o ponto final, é uma afirmação. Ó, já montamos toda a orquestra.
orquestra, né? Já está montada. Próximo sinal de pontuação aí, ó. Esse aqui, ó. 2 pontinhos. Pra que é esses 2 pontinhos aqui, ó? Vou botar num quadradinho para separar. Pra que serve esse sinalzinho aqui de pontuação, ó, de 2 pontos? Vocês se lembram? Pra que serve? A gente chama de 2 pontos, né? Pra que serve esse sinal de pontuação? 2 pontos. Pra que serve? Sempre que ele está no texto, esses 2 pontos aparecem lá no texto, é para indicar que um personagem vai falar, né? Então é o quê? Para indicar uma fala, né? Indica uma fala, indica que um personagem vai falar depois desses 2 pontinhos. Tem algum exemplo lá no texto da orquestra? Vamos ver se tem? Tem, olha aqui, ó. Lá no comecinho, na primeira estrofe, os sapos cantam até tarde. Alguém já vem reclamar. 2 pontos, ou seja, vai vir uma fala de um personagem. Aí embaixo vem a fala, certo? Terceiro ano. Então, toda vez que tiver 2 pontinhos no texto, é porque indica que um personagem vai falar, tá bom? Próximo sinal aí, ó. Alguém lembra desse sinalzinho aqui? Esse sinalzinho aqui, ó, tá bem pequeno, vou fazer maior. Ó. Qual que é o nome desse sinal aqui? Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Para que serve o ponto de exclamação em um texto, em uma frase? Para expressar, né, uma surpresa, para expressar alguma emoção, né? Para expressar alegria, para expressar surpresa, para expressar alguma emoção, tá? Então, ponto de exclamação para expressar, tá? Para fazer uma expressão. Vamos ver se tem algum exemplo lá no texto, na orquestra? Ah, tem, olha aqui, ó. Na última estrofe. Mas Dona Aranha, coitada. Mas Dona Aranha, coitada. O que ele expressou, né? Ele tá lamentando, né? Porque coitada da Dona Aranha, né? Ficou a noite inteira sem dormir. Os sapos cantaram lá a noite inteira, só pararam de manhã, né? Dona Aranha não dormiu nada, coitada, né? O que expressou aqui? Tá com dó, né? Dó da Dona Aranha, coitada da Dona Aranha. Então a exclamação, o ponto de exclamação vai ser sempre para expressar uma emoção, tá bom? Expressar uma surpresa. E o último sinal que a gente tem aí na página 46, tá? Ó, os sinais de pontuação a gente tem lá na página 46, viu, terceiro ano? A gente já completou todo esse quadro aqui, ó, falando qual que é o significado de cada um desses sinais. O último, não vai caber, eu vou colocar aqui no lugar de interrogação. O último sinal que a gente tem é esse aqui, esse sinalzinho de menos, né? Esse sinal de menos. Alguém lembra o nome desse sinal? O sinal dele, ó, travessão. O nome dele, então, travessão. Esse é muito fácil, né, terceiro ano? Para que serve esse sinalzinho aqui, esse sinalzinho de travessão? Para que serve? Sempre quando vai iniciar a fala de um personagem. Então, toda vez que iniciar uma fala de personagem, o travessão vai vir antes, né? Vamos ver um exemplo lá no texto da orquestra? Na primeira estrofe, os sapos cantam até tarde. Alguém já vem reclamar. 2 pontos que indicam que vai vir uma fala. E aí vem a fala. Antes da fala, travessão. Amanhã acordo cedo. Vamos, parem de cantar. Travessão significa, então, uma fala, né? Toda vez que tem um travessão é porque tem uma fala.
O travessão sempre vem antes de uma fala. Então, terceiro ano, esses são sinais de pontuação. A gente tem a interrogação, ponto final, 2 pontos, ponto de exclamação e travessão. Não se esqueçam de dar mais uma revisada no livro de vocês, aí ó, sobre a pontuação a partir da página 43 a 46, tá bom, terceiro ano? Vamos para o próximo conteúdo.